sai da sua câmera pode ser muito potencializada apenas ajustando alguns itens básicos usando o próprio aplicativo da sua câmera. Além disso, esse tratamento vai te ajudar a criar uma identidade visual, que é como as pessoas veem a sua imagem e aquilo que você quer mostrar em relação à cor, à luz e a todos os itens que compõem a sua imagem. Tudo isso pode ser ajustado no tratamento. Porém, a dica que eu dou é, apesar de termos muitos recursos disponíveis para fazer esse tratamento, a minha sugestão é que você mantenha um padrão de tratamento entre suas imagens, seja um tratamento mais escuro, mais claro, mais intenso, mais fraco, para que as pessoas consigam identificar que aquela imagem é sua e que ela faz parte da sua comunicação somente de olharem para ela. O primeiro item é o corte, a proporção ou o alinhamento, que é basicamente a gente ajustar um alinhamento para a linha do horizonte, a gente cortar essa imagem, tirar algum item acima ou abaixo que tenha ficado sobrando ou que você não queira mostrar, e também para que você consiga ajustar a proporção dessa imagem. Então você pode pegar uma imagem na proporção 9:16, como eu falei, e cortar essa imagem de forma que ela se transforme em uma imagem quadradinha, na proporção 1:1, por exemplo. Com o recurso brilho, você consegue aumentar ou diminuir o brilho, a luz da sua imagem. Você precisa tomar muito cuidado com esse recurso, porque ele é muito bacana, mas é preciso que você tire a foto já mais ou menos na luz que você quer e use esse recurso de forma sutil, para que você não perca na qualidade da sua imagem ao fazer esse ajuste de luz. O contraste vai falar sobre a intensidade das cores e da sua imagem, e também sobre a diferença de intensidade de luz entre a parte mais escura e a parte mais clara. Uma imagem de alto contraste é uma imagem com as cores mais intensas, mais fortes, mais coloridas. E uma imagem de baixo contraste geralmente traz uma luz mais opaca, uma sensação mais opaca e também as cores um pouquinho mais claras. O balanço de branco é o recurso que vocês vão utilizar para tornar a sua imagem mais quente, ou seja, com tons mais intensos, próxima da luz do sol mesmo, mais alaranjadas, mais avermelhadas, ou mais frias, que são imagens mais para o tom azulado, tons um pouco mais neutros, com uma sensação mais fria mesmo. Esses são os aspectos psicológicos da cor da fotografia, quente ou fria. E na apostila vocês vão conseguir saber melhor sobre a parte técnica, que é o aspecto físico da temperatura de cor. O recurso nitidez vai te ajudar a realçar os contornos e ter imagens mais nítidas. E o recurso saturação você vai usar para ter imagens mais saturadas, ou seja, mais coloridas, mais intensas, ou imagens menos saturadas, que são um pouco mais apagadinhas, com as cores um pouquinho menos intensas ou sem nenhuma intensidade, como é o caso das fotos em preto e branco, que não tem saturação. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como a gente vai tratar as fotos que fizemos durante o curso, usando o aplicativo de galeria do celular. São ajustes, como eu falei para vocês, muito básicos, que nós não precisamos de outros aplicativos para isso. E eu abri aqui minha galeria, vou pegar uma foto de exemplo para mostrar para vocês os recursos que eu ensinei. Essa é uma foto bacana. Aqui no meu celular eu vou clicar nesse quadradinho aqui com uma ediçãozinha, mas vocês precisam mexer no celular de vocês para entenderem onde que vocês vão conseguir editar essa foto. E aí ele já abre aqui as opções dentro de tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui no meu, eu vou usar, por exemplo, a ferramenta cortar e eu quero primeiro girar essa imagem. Eu vou clicar aqui para girar essa imagem, porque eu quero ela nessa orientação. Ela estava num formato paisagem e eu quero ela nesse formato retrato. E como vocês podem ver nesse recurso, eu consigo alinhar essa imagem. É esse recurso que vocês vão utilizar, por exemplo, para ajustar a sua imagem com a linha do horizonte, caso não tenha ficado certinho na hora de fazer a foto. Então, todos os errinhos que vocês tiveram durante o registro da fotografia é possível consertar na pós-produção para que as suas fotos fiquem ainda mais potentes. Aqui, como vocês podem ver, eu consigo girar essa imagem. Eu poderia, por exemplo, querer que ela ficasse dessa forma, mas eu não quero, eu quero ela realmente na orientação que ela estava.
novamente o recurso cortar, vou girar a foto e eu consigo aqui também ajustar a proporção dessa imagem. Então eu clicando aqui, eu tenho uns quadradinhos, eu consigo colocar essa foto no 1 por 1, por exemplo, para o feed do Instagram, ou tenho outras proporções aqui que vocês podem usar à vontade. Eu vou manter no formato que eu queria, que eu pedi para vocês configurarem, que é o 9x16. E agora eu vou aqui nos ajustes, aqui no meu celular se chama ajustar, e eu vou conseguir ver as outras ferramentas que eu falei com vocês que existem. A primeira ferramenta que aparece nesse caso é o brilho. Eu consigo superexpor essa imagem, trazendo aqui para a direita e deixar uma imagem muito clara, ou subexpor essa imagem e ter uma imagem bem escura. Como essa foto está bem ajustada, a iluminação está bem do jeito que eu quero mesmo, eu vou deixar do jeito que está. E eu vou mexer no contraste dessa imagem para vocês verem. Aumentando o contraste, veja como as cores ficam mais intensas, como fica uma imagem mais potente, uma imagem mais forte, com as cores muito mais saturadas. E tirando o contraste, eu tenho uma imagem mais apagadinha, sem muita diferença entre as partes mais claras e as partes mais escuras. Eu quero aumentar um pouquinho o contraste dessa foto, porque eu gosto de fotos mais contrastadas, mas eu quero deixar bem claro para vocês que o tratamento e a edição da imagem vai de acordo com o gosto de vocês. Então nós temos algumas regras básicas, algumas dicas, mas é importante que vocês tenham essa autonomia de entender o que conversa com o olhar de vocês, o que conversa com a linguagem de vocês e o que é melhor para vocês trazerem para sua marca. Eu aumentei um pouquinho o contraste, como eu falei, eu gosto dela dessa forma, e agora eu vou mexer na nitidez. E aí, aqui percebam que os itens estão um pouquinho mais apagadinhos e quando eu coloco nitidez eu ganho textura. Eu ganho textura no sabonete, eu ganho textura nas vasilhinhas e a nitidez ela serve para isso. Ela intensifica esses contornos e me dá textura na imagem. Eu vou deixar essa quantidade aqui de textura. A saturação, como eu falei para vocês, vocês podem aumentar e aí você vai ter uma imagem bem saturada com as cores muito intensas. Ou você pode tirar toda a saturação e você tem uma imagem preto e branco, por exemplo. Ou uma imagem com as cores bem mais clarinhas, menos saturadas. E aí você vai ajustar isso de acordo com o seu gosto. Eu gosto das imagens mais saturadas, então eu vou deixar um pouquinho da saturação. Aqui pra mim já tá ótimo, eu já tenho uma imagem muito bacana. Então eu vou salvar essa imagem do jeito que ela tá. E quero mostrar pra vocês o antes e depois do que essa imagem era e do que foi possível fazer com ela. Essa é a imagem como ela era, como vocês podem ver, e essa é a imagem como ela ficou. Eu tenho uma imagem muito mais forte, muito mais potente, usando apenas os recursos básicos de ajuste da minha câmera. Então é isso, como vocês podem ver, uma imagem bem tratada, ela é muito mais potente, muito mais forte. Eu fiz apenas alguns ajustes básicos com os recursos disponíveis na própria galeria. É possível usar aplicativos para isso, mas com o próprio recurso que você tem no celular, é possível ter uma imagem muito mais legal.